Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Paulo Coelho. O Paulo Coelho, o escritor Paulo Coelho, fez um Twitter criticando o governo Lula. Então a gente vai falar aqui do Twitter do Paulo Coelho, vai fazer alguns comentários a respeito do que ele disse e também trazer uma reflexão da gente aqui sobre a relação entre a literatura e a política, porque esse é um dos temas aqui que interessam bastante a mim e aqui essa experiência que eu estou fazendo do canal. Enfim, eu continuo aturando essa gente me perturbando, enchendo meu saco aí na rua com todo tipo de baixo nível que vocês podem imaginar, mas a gente vai continuando aqui, né? Vai tentando continuar a despeito disso, tá? Então vamos falar sobre o Twitter do Paulo Coelho, tá? O Paulo Coelho escreve o seguinte no Twitter, ele diz, abre aspas, décadas apoiando o Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de um ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi eleitores, faz parte. Mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. Então foi o que ele escreveu no Twitter, tá? O Paulo Coelho, né, todo mundo conhece, é um dos escritores mais bem-sucedidos em termos de vendas do Brasil. Ele já vendeu 320 milhões de livros e já foi traduzido para 83 idiomas. E faz parte da Academia Brasileira de Letras desde fevereiro de 2002. Quer dizer, tem 21 anos aí, a cadeira 21, tá? Só que é o seguinte, né? E esse tipo de coisa faz a gente pensar, né? Porque o fato do sujeito ser conhecido mundialmente, ter vendido milhões de livros, ou de CDs, ou de qualquer coisa, não significa que ele saiba tudo de tudo, né? Ele pode falar bobagem, né? E ao mesmo tempo, né, ele tem o direito de falar as bobagens que ele quiser ali também. E, enfim, e ao mesmo tempo as pessoas que querem criticar essas bobagens também têm o direito de apresentar os argumentos necessários. Então, já houve muita bobagem dita por Papa, por exemplo, né? O sujeito é Papa, ele tem ali uma autoridade para bilhões de pessoas no mundo, abre a boca às vezes para falar bobagem, né? Isso não, o fato do cara ser o Papa não significa que ele é perfeito, que ele não erra, que ele não fala bobagem, né? E assim são essas pessoas que vendem muito nas suas áreas, como é o caso do Paulo Coelho. E o Paulo Coelho fala de dois pontos específicos aqui que vale a pena a gente trabalhar hoje, né? Ele fala dessa pendenga entre o Lula e o juiz Moro, o ex-juiz Moro, agora senador, né? E a gente fez, o último vídeo que eu fiz do canal foi sobre isso, quer dizer, então tá basicamente tudo ali, vale só fazer mais um comentário 2 aqui no vídeo de hoje. E ele fala também sobre a questão do Banco Central, né? Ele diz, né, cair na trampa de um ex-juiz desqualificado e incapacidade de resolver o problema do Banco Central. Com relação ao juiz Moro, vale dizer que a própria frase do Paulo Coelho já diz tudo, né? O juiz Moro é um ex-juiz desqualificado. Desqualificado não exatamente por opinião, mas pelos fatos, né? Pela verdade da questão aí, que é da quantidade gigantesca de provas de que ele é um juiz parcial, enfim, que vendeu, que foi suspeito, né, foi considerado suspeito nos casos do Lula, né, por ter, enfim, quem lê o processo contra o Lula lá da Lava Jato é um absurdo atrás do outro, né? E provavelmente o Paulo Coelho não leu, né? Para além disso, existe essa questão do juiz Moro, né? O juiz Moro é um desqualificado porque o juiz Moro, na verdade, é esse personagem, ele sim, patético, né? Que é uma espécie de rampeira, né? do grande mercado, do grande capital, né? O juiz Moro foi estudar nos Estados Unidos para poder voltar para cá depois e armar todo esse golpe aí contra o Brasil, que foi a Lava Jato, que destruiu as empreiteiras brasileiras que estavam se transformando em multinacionais, destruiu, né, empregos no Brasil, destruiu a Petrobras, entendeu? E colocou a Petrobras na mão de acionistas, né, minoritários e a maioria morando lá fora, lucrando milhões aí, enquanto o povo pagando gasolina alta pra caramba, aí, diesel alto pra caramba, alimento alto pra caramba durante 5, 6 anos aí, né? Então o juiz Moro, na verdade, ele é realmente um desqualificado. Paulo Coelho tem toda a razão.
A questão é, como eu falei no vídeo anterior, né? É muito difícil, né, você, na posição do Lula, que foi prejudicado pelo juiz Moro de maneira violenta, né, passou 570 dias preso, né, quase 2 anos preso, 1 ano e meio, né, basicamente preso de maneira ilegal por conta de um juiz bandido, né? E existe também, vou deixar o link para vocês aqui, já existe aí uma investigação que envolve o Tacla Duran, que era advogado da Odebrecht, né? E que acusa o juiz Moro e a esposa do juiz Moro de terem comprado, de terem vendido decisões judiciais na Lava Jato, né? Parece que tem envolvido aí mais de 3 milhões de reais envolvidos. Então vou deixar o link para vocês aí. Então assim, mas de qualquer maneira, a grande questão em relação ao tweet do Paulo Coelho é pensar no quanto que o Lula se controlou esse tempo todo, né? E de vez em quando, né, todo mundo é ser humano, né? Não dá para ficar igual, eu falei disso no vídeo anterior, não dá para você ficar ali igual um robô, né? Enfim, tratando de uma pessoa que te prejudicou durante anos ali. Não tem condição, né? Às vezes você solta uma porque realmente, né, nós somos seres humanos, né? E é muito fácil para pessoas que ficam o tempo todo, né, escondidinhos, tramando, né, contra a vida dos outros, né, cobrar, né, uma certa ponderação, né, de quem está sendo atacado. Fica impossível, né? E o caso do Lula é isso, foi atacado durante anos, aí, atacado até hoje, né? Então, de vez em quando, ele cospe ali um marimbondo e é perfeitamente justificável. Então, assim, acho que o comentário do Paulo Coelho ele sim patético, né, nesse sentido. Tá? Em relação ao problema do Banco Central, incapacidade de resolver o problema do Banco Central. Isso não diz nada. Né? E aí eu vou deixar o link para vocês aqui também do vídeo do Henry Bugalho de ontem, que ele fez uma avaliação também sobre essa questão do Paulo Coelho, e ele faz um comentário que eu acho interessante, que é justamente o Twitter, né? O Twitter é uma rede social com fragmentos, com textos curtos, né? E eu já fiz vídeo sobre isso. A filosofia, ela tem uma conexão com essa coisa dos fragmentos, do texto curto, do corte rápido, né? Que também são os aforismos e os Witz, né? Os românticos alemães chamavam isso de Witz, né? Que é esse relâmpago, esse corte reflexivo ali que faz uma mudança e tudo mais. E o Twitter tem esse formato agora, são bilhões de pessoas, né? Enfim, publicando bilhões de fragmentos de texto, textinhos curtos, então a quantidade de bobagem é gigantesca, né? Então, e nesse tipo de assunto, né, que é um assunto importante, que é a política de um país, você chegar e dizer, incapacidade de resolver o problema do Banco Central, você não está dizendo nada. Aonde está a incapacidade? Qual é a questão? Né? Porque o Lula não pode retirar o presidente do Banco Central. Por quê? Porque, olha só, vou começar a falar aqui, não vai caber no Twitter. Né? Ele não pode retirar o presidente do Banco Central porque o governo Bolsonaro aprovou uma lei impedindo isso e criando a tal da, aspas, independência do Banco Central, que, parênteses, não existe. Porque não existe independência do Banco Central. O Banco Central não é independente. Ou ele está na mão do governo, de um projeto político de país, ou ele está na mão do mercado financeiro, de gente dos bancos, dos grandes bancos, que é o caso do tal do Campos Neto, que é o presidente atual do Banco Central. Que o Lula não pode tirar, porque ele tem um mandato ali até o final de 2024, né? O Lula já deu entrevista dizendo que, estou querendo modificar isso aí, porque realmente é isso. Né? Não existe independência do Banco Central. Isso é conversa fiada de neoliberal para enganar trouxa. Entendeu? Porque o que existe de verdade é uma escolha de lado. Ou o Banco Central está na mão do mercado financeiro, para o qual interessa uma taxa de juros de 13,75, a mais alta do mundo, que onera a vida de todo mundo, menos dos ricos, que estão ganhando com juros. Ou você bota na mão do governo para poder manejar isso melhor e permitir aumento do consumo, enfim, aumento do crédito e etc e tal, né? O fato é que, independente de qualquer argumento, o fato é que a taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo, disparado, mais que o dobro do segundo colocado, né? Qual é a justificativa para isso? Né? Não tem. Então, que papo é esse do Paulo Coelho aqui de que a incapacidade de resolver o problema do Banco Central? O Lula não pode. Dentre outras coisas, além da lei aprovada pelo Bolsonaro, existe o problema
de que o Congresso e o Senado são de maioria de direita, maioria essa posta ali pela população. Eu fiz vídeo aqui falando sobre isso, dizendo que não adianta nada você dar 51% de votos para a esquerda no Executivo e chega na Câmara dos Deputados e no Senado, esse percentual cai de 51 para 15, 20, quando muito. Porque aí você engessa o presidente e ele não governa. É o que acontece. A sorte ali é que a gente conseguiu fazer, né, um orçamento primário ali, né, de diferenciado, porque a lambança do Bolsonaro foi tão gigantesca que nem, né, esse Congresso de direita teve coragem de dizer não para isso, porque realmente aqui, né, o cara quis comprar a eleição aqui, gastou bilhões ali para poder tentar ganhar a eleição à força, né, e nem assim ganhou. Então, enfim, essa questão do Paulo Coelho me parece problemático, né, e faço eco aqui a essa colocação do Henri Bugalho, quer dizer, o fragmento de texto ele precisa ser muito bom para poder, né, enfim, ganhar um status crítico, né? Porque você escreve uma frasezinha, não está tendo capacidade de resolver, você não está dizendo nada, não está dizendo nada, e pior, está falando de um assunto que demanda aqui, estou falando aqui já tem 2 minutos, não dá no Twitter isso, não dá. E olha que eu não falei nem 10%, né? Enfim, a Mônica Bergamo publicou o seguinte: Paulo Coelho não recebeu convite para a posse e reclamou de ingratidão de Lula. Então aí pode estar aí, né, uma certa justificativa para isso, né? A questão também é que o Paulo Coelho parece que ele mora na Suíça, né, tá muito bem de vida, né? E às vezes isso faz com que a pessoa ignore uma série de detalhes aí, né? Vamos falar sobre esses detalhes? Vamos lá. Melhorias trazidas pelo governo Lula, já logo nos 3 primeiros meses, né? 80% dos reajustes salariais superaram a inflação em fevereiro. Isso aí notícia de ontem, tá? O preço da comida baixou, a inflação dos alimentos foi uma das mais baixas dos últimos meses, né? E aí tem aquela questão do diesel, que o Haddad e o Lula resolveram com a questão do imposto sobre exportação, que melhorou a questão ali, porque o diesel é isso, né? É o caminhão que leva o alimento para o supermercado. Se o diesel estiver alto, o alimento aumenta, e aí todo mundo paga mais caro na comida. Por isso que a questão da Petrobras é importante para todo mundo, não é só para quem tem carro ou para quem tem caminhão, né? E aí isso trouxe uma melhoria, e aí o pessoal publicou várias postagens sobre o preço da picanha também, que chegou a R$36, 31 em alguns lugares, né? E que já chegou a 100 no governo Bolsonaro. Então, enfim, mais uma melhoria do governo Lula. Então, cadê o patético, né? A volta do Mais Médicos, que vai levar médicos para o interior do país, né, para poder atender pessoas com necessidade lá e que não tem dinheiro, não tem hospital, né? O Lula manteve o Bolsa Família em R$600 e colocou 150 para cada criança. O Paulo Coelho não precisa do Bolsa Família, né? Ele mora na Suíça, ganha muito dinheiro, então de repente ele não está se ligando nisso aí, né? Aumento do piso salarial dos professores, tá? Volta da revalorização do salário mínimo, que não foi aumentado de maneira real em nenhum ano do governo Bolsonaro nem Temer, né? A direita brasileira não tem compromisso com o salário das pessoas, tem compromisso com os ricos, tem compromisso com os ricos, né? Retomada do Fundo Amazônia, né? O governo Bolsonaro destruiu a Amazônia, passou a boiada, né? Como diz lá aquele retardado lá daquele ex-ministro, que é um pilantra, né? E, enfim, e agora a Amazônia voltou a ser uma questão importante, né, e tudo mais, o Brasil voltando a dialogar com o mundo aí. Já houve inclusive promessa da Alemanha e dos Estados Unidos de investirem, né, na ajuda aí ao controle do desmatamento. Acabou o sigilo de 100 anos, né, do Bolsonaro, mais uma conquista desses primeiros 3 meses aí do governo Lula, 2 meses e meio, né, não chega nem a 3 meses. Retirou os Correios, a Eletrobras e a Petrobras da lista de privatizações, que, segundo a realidade mostra pra gente, só aumenta o preço das coisas, né? Como a gente experimenta bem aqui no Rio de Janeiro com a conta de água, com a conta de luz, entendeu? Voltou o Ministério da Cultura, que o Bolsonaro tinha sucateado, destruído, né? E feito, né? Passou anos fazendo propaganda contra a cultura no Brasil.
que é um instrumento público ali diretamente ligado à literatura e, portanto, ao Paulo Coelho, né, que deveria se ligar nisso. Começou a se discutir novamente a política de controle de armas, né, que estava sendo totalmente, né, liberado aí pelo Bolsonaro, tá? A isenção do imposto de renda, que passou de R$ 1.903 para R$ 2.640, isso também não altera a vida do Paulo Coelho, né? Mas aí que tá, você não pode olhar o mundo só com o seu próprio umbigo, você tem que entender que existe um contexto maior, uma população grande que ganha esse valor aqui e que vai ter um ganho com isso, né? Então, quer dizer, eu acho que eu discordo completamente. Ó, mais uma coisa que eu lembrei aqui, aumento das bolsas de doutorado. Estou fazendo doutorado na UERJ, então eu posso falar disso diretamente. A bolsa de doutorado era R$ 2.200, que é um valor, né, pequeno, em se tratando de um doutorado. Aumentou para R$ 3.100, um aumento de R$ 900 para recuperar a inflação do período, porque não aumentava desde 2013, durante o governo Dilma. Então, enfim, ó, mais um ganho, né? E outras coisas mais que a gente poderia falar aqui, tá? E aí, vamos finalizar a questão do Paulo Coelho para a gente passar para uma reflexãozinha rápida sobre a relação entre literatura e política, tá? O Copom, tá? Que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, ele se reúne a cada 45 dias para poder votar a manutenção ou não da taxa de juros, que hoje é a maior do mundo, 13,75, e ele acabou de se reunir na semana passada, se não me engano, e manteve a taxa de juros, né? Então eu acho que patético é o presidente do Banco Central, não é o Lula, né? Desculpa aí, Paulo Coelho, mas tá. E o Lula pode até nomear os diretores, mas esses diretores têm que ser aprovados pelo Senado, que é um Senado de direita. Paulo Coelho também tem que pensar nisso, tem que raciocinar nisso, né? Então, enfim, e aí, voltando, né, à questão da literatura, a gente, quer dizer, passando agora para a questão da literatura, né? Uma impressão que eu tenho, né, desde há muito, sem fazer críticas específicas a ninguém, é que muitas vezes os escritores de ficção estrito sensu não se aprofundam em questões ligadas ao Estado. Eu não vou nem falar em relação à política. Por quê? Porque política é algo maior do que o Estado, né? Existe o Estado, ele é uma parte da política, então existe a política estatal, né? A política de dinheiro público, gastos públicos, investimento, educação pública, saúde pública, estrada, né? E tudo mais. Enfim, né, todo esse trabalho que o Estado tem para poder sustentar uma série de coisas na sociedade. Mas a política é maior do que isso, porque a política diz respeito às relações humanas também, ao respeito à diferença, ao contato ali entre as pessoas e também ao conflito de ideias, né? Então, duas pessoas estão debatendo num programa de rádio, por exemplo, né, pontos de vista, estão exercitando politicamente ali a sua visão de mundo fora do Estado, né? Então a política não é só o Estado, mas o Estado é uma parte fundamental da política, porque existem as eleições, que as pessoas votam nos candidatos, porque esses candidatos defendem projetos, e esses projetos incidem sobre a vida das pessoas de maneira positiva ou negativa. E aí eu vejo pouco isso, essa reflexão sobre o Estado na literatura, o que é uma coisa que deveria ser feita, deveria aparecer mais também, né? Porque a política também é isso, tá? E aí, pessoal, eu trago aqui uma listazinha rápida aqui, tá? Uma listinha rápida, né, para poder pensar essa questão, tá? Uma contribuição aqui rápida, né? Fiz mais uma coisa en passant aqui com alguns comentários. Posso eventualmente até escrever no futuro alguma coisa a esse respeito, se eu conseguir resolver um monte de coisa que eu estou tentando resolver aqui. Esse livro aqui, do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, ele mostra um monte de coisa, é um livro brilhante, dentre outras coisas o fato de que a política nasce junto com a filosofia ali, e portanto com a literatura, porque para mim um livro de filosofia é literatura, né? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui falando a respeito, tá? Então esse livro é bem legal. E ao mesmo tempo, essa questão que eu falei, né, do fato de que a política não é só Estado, ela também é a vida em sociedade de maneira geral, você pode refletir a partir da ideia de microfísica do poder do Foucault, né?
Porque é isso, o Estado seria uma espécie de macrofísica do poder, né? Do poder político, vamos falar o nome da coisa, porque existe o poder econômico, que muitas vezes está até fora da política ali, no sentido de ser autoritário, né? Mas existe a microfísica do poder, que é esse jogo cotidiano, dos debates, das conversas, né? Do respeito ao outro e também, às vezes, do conflito de ideias e tudo mais. A literatura, ela, como eu falei, ela muitas vezes parece que funciona numa esfera meio que apartada da lógica social. Vale a pena ler esse livro aqui, que eu já fiz vídeo sobre ele, que é A República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, para poder pegar alguns pontos dessa questão. Porque ela mostra, dentre outras milhares de coisas bacanas aqui, o quanto que uma obra literária, às vezes original, e que não cabe nem em nenhum registro ali específico, ela às vezes funda uma política literária nacional, às vezes, como é o caso clássico do Kafka, enfim, e também do Cioran na Romênia, e aí do Mia Couto, em Moçambique, que é o primeiro grande escritor ali de renome internacional de Moçambique, que está fazendo a construção de toda uma lógica ali, narrativa, literária, que está colocando em jogo no mundo o país Moçambique, a estética de Moçambique, a cultura de Moçambique, os ritos, os mitos e etc., e, enfim, e ao mesmo tempo é extremamente criativo, mistura linguagens, então quer dizer, é isso. Então, se você tem uma certa tendência a achar que a literatura precisa funcionar fora da política, você olha para o cara como Mia Couto e diz, não, ele é um cara das palavras valise, é um cara que joga ali o jogo poético da linguagem, etc., e fica nisso, Mas o Mia Couto é muito mais do que isso, Tá aqui o Terra Sonâmbula, que eu li ano passado, um livrão, grande romance do Mia Couto, que está exercitando também uma narrativa sobre a guerra civil de Moçambique, Então tá aqui, é um livro literário, político, filosófico, em todas as amplitudes possíveis dessas palavras, tá? É um exemplo. Outro exemplo do tipo é esse livro do Kazuo Ishiguro, um artista do mundo flutuante, no qual ele fala sobre o pós-guerra, aliás, o pós-guerra no Japão, o pós-bomba atômica, porque o Japão sofreu o ataque das bombas atômicas dos Estados Unidos, e ele faz aqui uma construção narrativa sobre personagens, especialmente um artista que está ali nesse momento de transição do país. Então, a literatura falando sobre política de maneira bem ampla, bem específica, E tem algumas coisas que são menos evidentes, Por exemplo, Agatha Christie, tá aqui, ó, Intriga em Bagdá, que é um romance da Agatha Christie, um romance policial, uma historinha muitas vezes, muita gente considera feijão com arroz e tal, mas você percebe na Agatha Christie nitidamente a posição imperial da Inglaterra, em relação a uma série de países. Ela faz, enfim, tem o Morte no Nilo, no Egito, tem na Mesopotâmia, tem no Iraque, e todos esses lugares têm ali o dedinho do Império Britânico, e isso comparece nas entrelinhas ali, muitas vezes de maneira até explícita na construção dos personagens, Então essa conversa fiada de que política, literatura não tem nada a ver com política, isso é papo furado, Vai mais exemplos, Estrela Distante, romance do Bolanho, escritor chileno, que fala sobre o período do Pinochet no Chile, Tá? Vários exemplos evidentes, O Saramago, o Alabardas, que foi o último texto do Saramago, que ele não conseguiu terminar, faleceu antes, mas que fala sobre o tráfico de armas no mundo, fala sobre essa coisa do armamento, tudo uma indústria de armas, Então também um tema, e o Saramago é um cara que falava disso o tempo todo, Leite Derramado, do Chico Buarque, que é um senhor lá que está no hospital refletindo as questões da vida dele, e ao mesmo tempo isso passa pela história do Brasil, quer dizer, tem muito de política também, a relação da escravidão, enfim, cultura, uma série de coisas aqui que tem tudo a ver com a política. Agora partamos para o ensaio. Tá aqui o José Miguel Wisnik, esse livraço aqui que é o Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração,
no qual ele comenta, né, os vários trechos da obra poética e de crônica do Drummond que criticavam o crescimento da Vale do Rio Doce como empresa ali que estava destruindo, né, as montanhas em Minas Gerais para extrair o minério e tal, enfim. E aí tem as dimensões poéticas, né, estrito sensu, as dimensões políticas e as dimensões de conexão entre a poesia e a política e a poesia, né? É um livro evidentemente político, assim como os poemas do Drummond sobre a Vale, né? Então essa coisa de dizer que literatura não tem nada a ver com política, entendeu? Tem que pensar uma coisa, outra coisa, outra coisa, entendeu? Isso é conversa fiada, né, e ingênua, tá? Finalizando aqui os exemplos, tá? Esse livro de filosofia, né, do Luiz Costa Lima, Frestas, a teorização em um país periférico, que é um livro interessante também, porque ele fala sobre a dificuldade de fazer teoria num país como o Brasil, quer dizer, né, tem tudo a ver com política isso aqui, né? E Luiz Costa Lima é um cara que pensa muito isso, e mesmo os autores que muitas vezes fogem dessa questão, Borges, por exemplo, né? Tá aqui o ensaio autobiográfico do Jorge Luiz Borges, né? O Borges, fato é que o Borges funda uma grande literatura argentina, né? É considerado por muitos o maior escritor da Argentina, né? E um dos maiores da história da literatura, e evidentemente que isso interfere na posição da Argentina no jogo da literatura, como demonstra muito bem a Pascal Casanova no República Mundial das Letras, tá? E para finalizar, obviamente que o Nelson Rodrigues, está aqui a Pátria Enxuteira, livro de crônicas sobre futebol, e a crônica também é um gênero literário, estrito sensu, e que, enfim, né, o Nelson faz várias reflexões aqui que, né, transbordam ali da arena do campo de futebol, né, e mesclam o teatro, política, comportamento, história, etc., né, e a literatura fazendo política. Então, vejam bem, a minha ponderação em relação ao Paulo Coelho não tem nada a ver com o fato de ele ter publicado uma opinião. Evidente que ele tem todo o direito de fazer isso, assim como eu estou fazendo aqui, né? Estou publicando a minha opinião num vídeo. A diferença talvez seja essa, estou fazendo um vídeo um pouco mais elaborado, com um pouco mais de tempo, né? Detalhando algumas questões, coisa que ele não fez. E esse é o problema, né? Você pega ali faz um Twitter de 5 linhas querendo falar sobre uma coisa que é muito ampla, né? E não que você não possa fazer isso, existe mais, né? Eu fiz um vídeo agora, tem dois ou três vídeos atrás, sobre trechos da literatura que são geniais. Uma frase ali de 2 linhas, brilhante. Mas aí que tá, para você escrever uma frase de 2 linhas que seja brilhante, você tem que estar, né, imbuído ali de uma criatividade, de uma elaboração, de uma complexidade muito grande. Porque senão você fala bobagem. Porque o problema é esse, é falar de questões que realmente demandam, né, uma extensão de raciocínio longa, grande, em 2, 3 linhas, né? E aí foi o que o Paulo Coelho fez em relação ao Lula agora, quer dizer, falou bobagem. Dizer que, como é que ele fala? Acho que é incapacidade, né, incapacidade de resolver o problema do Banco Central. Isso é um resumo com 5 palavras de uma questão que é muito ampla. Tem uma série de detalhes, né? E que não pode ser tratado dessa forma. Então, o Paulo Coelho tinha que ter um pouco mais de cuidado aí, né? Nada impede que ele fale o que ele quiser, não estou aqui querendo proibir ninguém de falar nada, nem defender essa ideia. Mas, falou bobagem, a gente, né, contrapõe, né? Já falei muita bobagem na vida, né? Agora, essa é uma bobagem que ele disse, né? Porque você tem que pensar melhor, tem que refletir, tem que estender mais o raciocínio, especialmente na situação que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Porque o governo Lula está substituindo um dos piores governos que a gente já teve na história do Brasil, né? E eu acho que o Lula precisa da gente que tem uma cabeça boa, uma cabeça progressista, que está aí pensando, né, na melhoria do país. O Lula a gente tem que ter maior paciência com ele nesse momento, porque não é a hora de criticar, não é a hora de criticar de maneira veemente e de maneira ingênua, como é o caso do que o Paulo Coelho está fazendo, né? Dar apoio ao Lula aí para ele poder ir resolvendo, porque ele está resolvendo um monte de coisa que eu citei aqui no vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo do canal, abraço e fui!